Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os riscos de se investir. Este que é um assunto que pode trazer certo medo para quem está iniciando no mundo dos investimentos, mas é um assunto muito importante. Inclusive, quem domina o assunto sobre os riscos de investir tendem a ter rentabilidades maiores, com um risco adequado, um risco adequado ao seu perfil de investidor. Bom, eu gostaria de iniciar esse assunto, então, falando sobre a nossa vida, A verdade é que viver é arriscado. Lembrando que risco é quando a gente obtém um resultado diferente daquilo que foi planejado, Então a gente faz um planejamento e à medida que a gente vai executando esse plano, ocorre algo, que nos tira um pouco da rota e a gente acaba tendo um resultado diferente do que a gente havia planejado inicialmente. E o risco, ele está presente em todas as atividades que a gente executa no nosso dia, desde atividades mais simples, como caminhar, até atividades mais complexas, como dirigir um automóvel. E à medida que a gente conhece esses riscos, a gente sempre vai buscar evitá-los, e reduzir tanto as suas chances de ocorrer, quanto os seus impactos, as suas consequências, caso eles venham a ocorrer. Reduzir os seus danos para a nossa vida, caso esse risco venha a se tornar realidade. Um grande exemplo dessa redução, por exemplo, é utilizar o cinto de segurança durante o carro. A gente não está impedindo que esse risco ocorra, mas caso ele ocorra, a gente está reduzindo os seus danos. E não é porque esses riscos existem que a gente vai deixar de viver. Claro que a gente vai viver, sempre de acordo ao nosso perfil de risco. Se a gente é mais conservador, a gente vai evitar algumas atividades mais arriscadas. Claro que se a gente tiver maior tolerância a risco, a gente vai fazer atividades que geram mais risco. Isso a gente vai viver, então, sempre conforme ao nosso perfil de risco. E nos investimentos não é diferente. A verdade é que investir é arriscado, desde os investimentos mais simples, como os de renda fixa, CDBs e poupança, quanto os investimentos mais complexos, os relacionados à renda variável, como, por exemplo, as ações. Mas a partir do momento que a gente conhece esses riscos, a gente sempre vai buscar evitá-los, reduzi-los, tanto as suas chances quanto as suas consequências, os seus impactos no nosso portfólio de investimentos. E também não é porque investir é arriscado que a gente vai deixar de investir, deixar de ter uma vida financeira saudável no curto e no longo prazo, através de uma aposentadoria mais sólida. Bom, dentro dessa matéria de riscos, desse assunto sobre riscos, há dois conceitos muito importantes. Um é a probabilidade do risco, as chances do risco acontecer, e o outro são os impactos que esse risco pode ter. Essa situação que não foi planejada, está impactando o nosso plano. Então, em relação à probabilidade, vamos supor que a gente vai cruzar uma ciclovia, a probabilidade, as chances de um acidente acontecer é muito menor numa ciclovia que a gente tenha apenas um ciclista, de uma ciclovia que a gente tem diversos ciclistas. A verdade é que quanto mais ciclistas numa ciclovia, maior as chances, maior o risco de acontecer um acidente. Por outro lado, é muito diferente os impactos, os danos que podem ser causados na nossa vida de um acidente com um ciclista e um acidente com um automóvel. Então, os impactos de um acidente numa ciclovia para os impactos de um acidente em uma rodovia, ele é muito maior o da rodovia. Então, esses são os dois conceitos, as chances do risco acontecer e os impactos do risco, as consequências que esse risco vai trazer para a nossa vida ou para a nossa carteira de investimentos. Então, a partir desses outros conceitos, a gente consegue construir esse quadro, essas quatro situações, onde a gente pode mensurar a quantidade de riscos. Onde a gente tem a situação de menor risco seria a travessia de uma ciclovia com apenas um ciclista, e o de maior risco, então, seria a travessia de uma rodovia com muitos carros. Se a gente fosse elencar por cores aqui, a gente teria então a verde com a de menor risco, a vermelho com maior risco, e a gente teria duas situações aqui com riscos intermediários, que seria a travessia de uma ciclovia com muitos ciclistas, então a gente tem uma probabilidade alta de um acidente ocorrer, mas um impacto baixo, e por outro lado a gente tem a travessia de uma rodovia então com um carro, com poucos carros, onde a gente tem uma probabilidade baixa desse risco acontecer, mas um impacto alto. Então são situações com riscos semelhantes. Levando esses dois conceitos então para a montagem de um portfólio de investimentos, a probabilidade ela vai estar dentro das características dos investimentos. Então, os investimentos em renda fixa eles têm características com riscos menores, que geram riscos menores, e os investimentos, por exemplo, em renda variável, eu vou ter características desse investimento que trazem um risco maior. Eu vou falar um pouco mais sobre essas características de cada um desses investimentos, nos próximos vídeos.
E além disso, em relação então aos impactos que o risco pode ter, ele vai estar sempre atrelado à porcentagem de alocação de um ativo no portfólio. Então, portfólios que têm poucos ativos, né, se eu tiver algum problema em um desses ativos, a consequência vai ser maior, né, vai ser proporcional à quantidade desse ativo, da alocação desse ativo no meu portfólio. Agora, se eu tiver um portfólio com muitos ativos, se eu tiver problema com um deles, o impacto vai ser menor. Então, quanto mais ativos num portfólio, menor o impacto, quanto menos ativos num portfólio, maior o impacto. Então, voltando aqui para as nossas situações, né? Uma carteira mais conservadora seria uma carteira com muitos CDBs, né? Que seria o ativo de menor risco, né? Vários ativos com pouco risco. E uma situação, então, com muito risco seria poucos ativos, no caso aqui, um único ativo, uma ação X, que, por ser única, né, traria muito risco. Então, se eu tiver problema com essa única ação, 100% do meu portfólio vai ser afetado, vai ser impactado. Aqui eu trago mais dois portfólios, né, com um risco intermediário, né, onde eu mesclo aqui ações em CDBs. Né, e a partir do próximo slide, onde eu vou colorir, vai ficar mais visível então a dimensão desses riscos. Tá? Então, inicialmente eu vou ter o portfólio mais seguro, né, que seria aquele formado por vários CDBs, por isso eu pintei de verde. A gente vai ter alguns intermediários aqui, que seria ou com um único CDB ou com poucos CDBs, né, que seria um nível amarelo. Também um portfólio aí que mescla ações e CDBs, só que com pouca diversificação, com poucos ativos, né, que esses são portfólios com níveis intermediários de risco, e aí os com maiores riscos são aqueles 100% alocados em ações. Só que tem um portfólio aqui que eu pintei ele azul, porque ele tem uma eficiência diferente dos outros portfólios. Né? Existe uma teoria de alocação de ativos de Markowitz, né, que mostra que um portfólio diversificado, né, onde a gente diversifique renda fixa e renda variável, pode trazer mais rentabilidade por uma mesma quantidade de risco. Né? Ou seja, a eficiência da rentabilidade sobre esse risco é maior. Então, mesmo que o CDB tenha uma rentabilidade boa, né, com certo risco, quando a gente diversifica isso, a gente não aumenta tanto o risco, mas aumenta consideravelmente a rentabilidade. Claro que esse risco sempre tem que estar adequado, tem que estar de acordo com o perfil do investidor. Falando um pouco mais então sobre montagem de portfólios. Então, quando a gente pensa numa montagem estratégica do portfólio e identifica ativos com mais probabilidades do risco acontecer, a gente procura então reduzir a sua alocação, né, porque a diversificação reduz o impacto desse risco, né, para o restante do portfólio. Por outro lado, quando a gente tem um ativo com poucas probabilidades de risco, a gente tem uma maior margem para aumentar essa alocação, porque aumentando assim consequentemente o impacto, porque é muito improvável que esse risco venha a acontecer. E claro que na máxima, né, quanto maior o portfólio, maior o capital aportado, maior vai ser a possibilidade de diversificação e consequentemente também a gente consegue trazer uma maior eficiência para o portfólio do investidor. Bom, então como investir com segurança? Né? A gente sempre procura então identificar os riscos e minimizar eles. Né? Os riscos nos investimentos são basicamente 3 riscos, que é o risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito, que eles serão assuntos dos meus próximos vídeos. Ressaltando aqui que é importante então a gente realizar investimentos mesmo que existam risco, né, para nos trazer uma boa saúde financeira, e sempre procurando então identificar esses riscos, evitar eles e reduzir as suas probabilidades e impactos. Para os investidores que eu assessoro, eu monto um plano de investimentos, né? E neste plano de investimentos eu já faço esse mapeamento, né? Identificando os riscos e as probabilidades e os impactos que esses riscos vão ter no portfólio de investimentos do investidor. Então já abordo isso nas nossas conversas iniciais. Se você tiver interesse então de ter um plano de investimentos e ter a minha assessoria, por favor, deixe aqui nos comentários ou me envie diretamente para a gente bater um papo, onde eu vou poder conhecer mais sobre o seu perfil de investimentos e os seus objetivos financeiros. Neste vídeo era isso. Para mais vídeos sobre finanças, me sigam aqui no perfil e forte abraço. Até a próxima.